A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus e a sua infinita misericórdia, estamos mais uma noite na presença dEle. Eu aqui na minha casa, você com certeza deve estar na sua hora dessa, e junto nós nos unimos nessa noite para engrandecer o nome santo do Senhor. Que Deus continue os abençoando a você cada dia mais. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu negócio, os seus vizinhos. E aonde você passar, o nome do Senhor seja glorificado. Desde já quero dar a paz do Senhor para todos vocês e já agradecer pela simpatia, pelo o amor que vocês têm à palavra de Deus e conosco a nos escutar. Pois, queridos irmãos, se tem uma coisa difícil na vida de hoje, é pregar a palavra de Deus e ter alguém para escutar. Muitos preferem até uma anedota, qualquer tipo de piada, aí eles conseguem parar, mas poucos param para escutar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, Osés dizendo que a gente foi destruído por não examinar as Escrituras. Eu disse terça-feira que o maior gigante que nós temos que enfrentar é o nosso ego, nós mesmos. E hoje eu digo para nós com certeza que quando eu não leio a Bíblia, eu dou direito aos outros falar o que convém. E eu, por não conhecer a Bíblia, eu acreditar no que eles dizem. Pois a palavra de Deus, quem lê, ela tem mais entendimento do que Deus quer. Porém, quando um professor fala, ele conhece mais do que os alunos. Às vezes, qualquer tipo de palestra, quem está falando conhece mais do que quem está ouvindo. Mas a palavra de Deus é o contrário. Às vezes, quem está falando sabe menos do que quem está ouvindo. E os que estão ouvindo ainda dá glória a Deus, ainda aceita o mais humilde falando. Porque isso é o poder de Deus. Deus, ele escolhe a quem ele quer para ele falar. Então, tanto você me escuta, como eu escuto você a pregar. Esse é o poder do Evangelho. Às vezes, quem está falando sabe menos do que quem está ouvindo. É o imperfeito falando do todo perfeito que é Deus a um monte de gente imperfeito. E mesmo assim, todos ainda glorificam o nome santo do Senhor. Então, eu chamo a vossa atenção hoje para ler comigo João, capítulo de número 11. Enquanto você procura, eu quero estar agradecendo a presença de todos vocês. Dê um tempinho, que hoje eu vou ser rápido. Escute esse culto até o final, preste bem atenção até o final. Quero estar aqui pedindo oração pelo meu cunhado Reginaldo, que se encontra enfermo, está ainda hospitalizado, mas estive falando com ele ontem, ele disse que já se sentia bem melhor. Também pela minha irmã, Maria José, que também se encontra enferma. Oramos um pelos outros. Senhor Deus, eu te dou graça, meu Pai querido, por essa noite. Te peço a tua bênção para todos aqueles que estão assistindo essa live nessa noite, meu Pai Celestial. Aqueles que ainda vão assistir, te peço a tua bênção, Senhor, para cada um deles. Se for enfermidade, cura para que teu nome venha a ser exaltado. Se for necessidade, meu Pai querido, supra as suas necessidades. Se for depressão, coloca, Senhor, alegria nesse coração, para que teu nome venha a ser exaltado. Pai, eu te peço a tua bênção para cada um que está assistindo esse culto nessa noite. Pai, eu te peço a tua bênção para o Natan também, Senhor. Continua operando maravilha, como tem operado, para toda a sua família. Te peço a tua bênção para a minha vida, para o meu lar, para os meus amigos. E nesses aí, Senhor, incluindo também todos, Senhor, querido enfermeiro, médico, agente da saúde e todas as nossas autoridades. Tudo isso, Pai, eu te louvo e te agradeço no teu santo e poderoso nome. Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Vou falar algo, irmão, muito conhecido dentro da Bíblia, mas a Bíblia sempre se renova. Eu quero estar falando convosco hoje em João, capítulo de número 11, versículo de número 38, que diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro
e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se crê, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque haveis me ouvido. Ou bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creais que tu me enviaste. E tenho dito isso, clamou com alta voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o para que ele vá. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor. Irmão querido, só dando um tempinho aqui, eu sei que muitas pessoas gostam que ouvir o seu nome, né? Mas se eu for falar nome por nome, vai demorar a live e vai sair fora do contexto. E eu não consigo assimilar duas coisas. Então eu prefiro direto ir pela palavra de Deus. Então, mas eu tenho certeza que se você gosta de seu nome ser anunciado, faça o impossível para ficar nos pés de Jesus, para que você seja chamado um dia para a glória de Deus Pai, quando ele raiar nas nuvens com poder e grande glória. Então, voltando para a palavra que eu li, nós vamos falar hoje sobre Lázaro. Os irmãos lembram muito bem essa passagem da Bíblia, quando a irmã de Lázaro manda dizer a Jesus, isso está no capítulo de número 11, versículo de número 1 adiante, quando as irmãs de Lázaro mandam falar para Jesus, através de um portador, através de um mensageiro, o mensageiro chega até Jesus e diz: Jesus, Lázaro, aquele a quem tu ama, está enfermo. Então o mensageiro chega a Jesus e os seus discípulos e diz que Marta e Maria mandou avisar que Jesus fosse até Lázaro, pois Lázaro estava enfermo. E os irmãos sabem muito bem que a resposta de Jesus foi: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos irmãos, dá até a entender, para quem não conhece Bíblia, que Jesus não sabia o que ia acontecer. Parece até que Jesus não sabia a gravidade da doença que Lázaro se encontrava. Mas eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, como vocês sabem, que Jesus sabia a gravidade. Mas Jesus muitas das vezes deixa acontecer algo nas nossas vidas para que a gente entenda, para que a gente creia no seu poder. Tanto é que em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 6, o próprio Deus disse: sabe por que eu deixei vocês passar pelo deserto? Para vocês ser perseguidos, para vocês ser tentados, para saber o que estava no teu coração. Se você blasfemava ou não. Não era que Deus queria saber o que estava no coração do povo. Era para mostrar para o povo daquilo que estava no seu coração. Porque Deus conhece tudo. Deus é aquele que conhece. Antes que eu pense, ele sabe o que eu vou falar. Mas a permissão de Deus, porque Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém, porque ele também não pode ser tentado, mas tem a permissão de Deus que aconteça algo na nossa vida. Para quê? Para que a gente entenda que Deus ainda tem poder e trabalha para o bem daquele que o ama. Então, ou seja, quando Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto, era para mostrar para ele que eles dependiam de Deus. Porque se ele fosse direto à terra prometida, eles não iam dar valor ao que Deus tinha feito. Lembra do Salmo 44, que eu preguei outro dia aqui? Que o próprio salmista diz: Senhor, os meus pais contaram, nós ouvimos, eu acreditei, que não foi pelas suas fortes mãos, nem foi pela sua espada, que eles alcançaram a terra, mas sim pela tua poderosa mão. Então Deus não tenta ninguém, Deus permite que aconteça alguma coisa na nossa vida para que o nome dele seja
glorificado. Os irmãos lembram muito bem da passagem de Jó, que Deus permitiu que o inimigo tocasse nele para mostrar para o inimigo, porque Deus já sabia que Jó era fiel a ele. Os irmãos lembram muito bem também sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no capítulo de número 3 de Daniel, quando o rei coloca um decreto que quando todo mundo escutasse os sons dos pífaros, das gaitas, era para se prostrar diante da sua estátua. E ali tinha 3 jovens, fiel a Deus, que ele não se prostrou diante da estátua de Baal. E no versículo de número 16 em diante, quando o rei vai até aqueles 3 jovens e diz: é de propósito que você está fazendo mau caso da minha lei. Lembrando, se você não me servir, você vai ser jogado dentro da fornalha. Aqueles 3 jovens, no versículo de número 16, do capítulo de número 3 de Daniel, ele diz: olha, rei, eu não necessito de te responder tal coisa, porque o Deus a quem eu sirvo, ele me livrará da tua mão. Mas fique sabendo, ó rei, que se ele não me livrar, eu tampouco te servirei, te prostrarei. O que Daniel está dizendo? O que Sadraque está dizendo? Que acontecesse o que acontecesse, ele estaria dependendo de Deus. Ele continuaria com Deus. Os irmãos lembram muito bem de Daniel, no capítulo de número 6 de Daniel, o versículo de número 16. O próprio rei diz para Daniel: Daniel, eu vou te jogar assim na cova do leão, mas o teu Deus, a quem tu serve, ele vai te livrar. Ele vai te livrar. E quando chega no versículo de número 22, a gente vê que o próprio Daniel disse: o meu Deus enviou-me um anjo e me livrou. Então Deus poderia livrar ele de entrar na fornalha de fogo. Mas Deus preferiu de livrar ele de dentro da fornalha, para que o povo entendesse que o poder de Deus não é limitado. Deus poderia salvar Daniel de entrar na cova do leão, mas Deus preferiu salvar Daniel de dentro das covas do leão, para saber a multiforma de Deus agir. Deus é aquele Deus que ele pode, e ele pode tudo. Ele não é limitado. Então a gente vê, queridos irmãos, que a tentação do homem, às vezes ele cai em tentação e ele não vigia por não conhecer o poder de Deus. Lembrando, queridos irmãos, que eu tenho falado em muitos dias aqui, que a tentação que vem sobre nós é humana. Isso Paulo escreve na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Não vem tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixa ser tentado acima do que pode resistir. Antes, como a tentação, dará também o escape para que eu e você possa suportar. Então, nessa noite, Deus colocou essa mensagem no meu coração para lembrar para você que Ele já te livrou de outros mal. Então, isso que está acontecendo hoje, o nome do Senhor vai ter que ser glorificado na minha vida e na tua vida. Por isso, meus amados irmãos, cremos no poder de Deus. E quando chega a notícia, voltando para o texto de João 11, quando chega a notícia a Jesus, dizendo que Lázaro está enfermo, Jesus simplesmente diz: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para o nome de Deus ser glorificado. Então, voltando àquele que eu disse, até parece que Deus não sabia o que estava acontecendo com Lázaro, mas Deus sabia o que estava acontecendo com Lázaro. O próprio Jesus Cristo ali como homem também era Deus. Ele estava como homem, mas ele tinha ciência e a onisciência de tudo o que acontece. E Lázaro agora está enfermo. E Jesus diz que não ia. Quero parar um pouquinho aqui para pensar juntamente com você. Imagine você mandando uma mensagem para mim ou para o seu pastor para ir até a tua casa fazer uma oração e ele não vai. O que você pensaria do seu pastor? Na hora que eu preciso do meu pastor, ele nem na minha casa ele vem para me ajudar a orar. Talvez você pensaria isso. Agora imagine Marta, Maria e todos aqueles que estavam na casa de Lázaro, quando chega o mensageiro e diz: Jesus não veio,
Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, não. Talvez quando ele chegou, ele já estava morto. Imagine você mandando uma mensagem para um seu pastor ir até a sua casa e ele não indo. O que você pensa? Agora imagine, pense comigo, o que Marta e Maria pensou. Só que Jesus, ainda no capítulo de número 11, versículo de número 4 em diante, agora Jesus diz que vai até Betânia, ele vai até lá onde está Lázaro. E os seus discípulos dizem, Senhor, nós fomos apedrejados nesse instante lá. Por que nós vamos voltar para lá? E Jesus, no versículo de número 7 em diante, Jesus vai dizer, quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeça, porque não vê a luz. O que Jesus estava dizendo com essa parábola? Lembrando que Salmo de número 119, versículo de número 105, diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que Jesus estava dizendo aqui? Quem tem fé, quem acredita, ele não se perde, ele não tropeça. Por quê? O versículo de número 8, presta bem atenção o que Jesus disse. Disse-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam nos apredrejar, e nós vamos tornar para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu tenho a parte ruim e a parte boa, porque lembrando que luz é o dia, treva, a noite. Noite se representa provação, trevas. Então se Jesus está dizendo, eu não tenho a fé, se eu tenho a fé, eu posso andar nos maus momentos. Porque o ser evangélico, irmão, às vezes só quer viver de abundância. Mas a vida não é assim. A vida chega, os dias maus. E eu tenho que administrar os dias maus na minha vida. E Jesus disse, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz. Então o que Jesus está dizendo? Eu tenho a capacidade de restaurar aquilo que é necessário. Porém, vocês não acreditam nem que a gente chegue até lá. E agora Jesus, ele vai até Lázaro. Só que eu quero parar um pouquinho aqui que você leia comigo o versículo de número 14 e o 15. Vamos ver se Jesus sabia o que estava acontecendo com Lázaro ou se ele estava enganado. Versículo de número 14. Então Jesus disse-lhe, claramente, Lázaro está morto. Espera aí, Jesus está confuso? Que no versículo de número 11, Jesus estava dizendo que Lázaro estava dormindo. Jesus disse, Lázaro dorme. E os seus discípulos disseram, então se ele dorme, não precisamos ir lá. Agora Jesus diz claramente, não, Lázaro está morto. Versículo de número 15. E folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acreditei, mas vamos ter com ele. Disse-lhe Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos também para morrermos com ele. Olha, o povo fala muito de Tomé, mas aqui Tomé, a gente vê Tomé dizendo, então vamos morrer com Jesus. Jesus disse claramente, eu sei que Lázaro morreu, eu não tive lá antes disso daqui, para que o povo creia que eu sou filho de Deus. Voltando ao versículo de número 15, Jesus disse, folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acreditei, mas vamos lá ter com ele. Jesus está dizendo, eu sei que Lázaro está morto, mas lá eu não queria estar, para que o povo acredite que eu sou Deus. Parando um pouquinho aqui para falar do dia de hoje. As coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, o Senhor sabe o que está acontecendo. Mas Ele precisa nos mostrar. E nós precisamos acreditar e enxergar com os olhos espirituais que Deus, que o próprio Deus está conosco. E o nome dele tem que ser engrandecido na nossa vida. Lembra de João, capítulo de número 9? Quando alguém vê um cego de nascença, lá mendigando, e alguém diz para Jesus, Jesus, quem pecou? Foi ele
ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Tudo isso lhe aconteceu para que a glória de Deus seja manifestada. Eu quero falar algo para você nessa noite e para o meu coração. O que esteja acontecendo na tua vida, deixa o Senhor ser glorificado nela. Deixa o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Através das provas, irmão, através das lutas, através das dificuldades, nós acreditamos em Deus e Deus assim restaura a nossa vida. Deus restaura aquilo que nós tanto precisamos. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Aconteça o que acontecer na tua vida, deixa o nome do Senhor ser glorificado através de você. Acredite que Deus entrará com providência na tua casa, na tua família, no teu negócio, em você, e o nome dele será exaltado. É muito fácil falar nisso, meus queridos irmãos. O difícil é acreditar, o difícil é crer, o difícil é esperar. O ser humano, ele não gosta de esperar, ele gosta de ser tudo hoje. Mas Deus tem que estar no controle da minha vida, da tua vida. Lembra Provérbio 16? O coração do homem, planeja todos os pensamentos, mas é do Senhor que vem a resposta. Deixa a resposta de Deus vir sobre a tua vida, que eu tenho certeza que o nome dele vai ser glorificado em você, em mim. O que está acontecendo no mundo, irmão, vamos tirar que é uma permissão de Deus, para que o povo veja, para que o povo entenda que sem Deus nada podemos fazer. Não há... Deus usa os médicos, sim, claro, louva a Deus pela vida dos médicos, dos enfermeiros, claro, mas até os próprios médicos sabem que não tem ainda nada que possa curar o que está acontecendo. O único que pode curar, o único que pode restaurar, o único que pode fazer é o Deus Todo-Poderoso. Então deixa ele trabalhar na tua vida, deixa ele entrar com a providência na tua vida, creia nessa palavra e o nome do Senhor será glorificado através de você. Voltando para o texto. Então Jesus diz para o seu discípulo, eu sei que Lázaro está morto. Eu não tive lá para que o povo creia que eu sou filho de Deus. Só que o versículo de número 21, irmão, quando Jesus chega até lá, Marta agora vai receber Jesus. E a primeira coisa que ela diz para Jesus, ela diz, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu vou parar um pouquinho aqui para raciocinar com você e trazer para os dias de hoje. Marta percebeu que Jesus, se tivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus não foi lá para que o nome dele fosse glorificado. Mas muito bem, vamos pensar nisso. Marta disse, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então eu trago uma palavra de Deus nessa noite, nesse versículo de número 21. Sem Deus na tua vida, sem Deus na minha vida, tudo acontece. Mas Deus na nossa vida, como disse Marta, no versículo de número 21, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero te dizer para você, sem Jesus, nós morremos. Sem Jesus, as nossas bênçãos não chegam. Então esteja com Jesus, para que as tuas bênçãos, para que as nossas bênçãos cheguem ao tempo certo e o nome do Senhor seja glorificado. Quando Jesus fala para Marta, no versículo de número 25, disse-lhe, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que Marta disse? Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo. Né? Ela disse que crê. Só que tem uma coisa, irmão, o dizer não é o agir. Porque muitas das vezes falamos, mas não agimos. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Qual que é a obra da fé? É eu, na hora da dificuldade, na hora que eu acredito que eu não posso, eu acredito que Deus pode na minha vida. Eu acredito que Deus pode na minha vida. E agora, Jesus vai se aprofundando, andando. Quando chega no versículo de número 25, no versículo de número 32, agora vem Marta, agora vem Maria. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Mais uma vez eu quero falar algo para você. A gente sabe, querido irmão, que sem Deus nós não conseguimos vencer. Eu vou parar um pouquinho aqui para pensar com você e volto para o texto. Pensa bem, quantos anos faz que Deus fala que eu não devo fazer aquilo, não devo fazer aquilo outro, não devo fazer aquilo outro, e fazemos. Você pode ver, vamos tirar para os dias de hoje. Falaram aí, a máscara não serve para ninguém. Nós não usava máscara. A máscara serve, começamos a usar máscara. Sabão mata o germe, começamos a usar sabão. Álcool mata o vírus, começamos a usar o álcool. E por que Deus fala tanto a nossa vida e nós não fazemos o que Ele manda fazer? Pare para pensar um pouquinho. Quantos anos faz que Deus fala, não faça isso, não faça aquilo, e nós continuamos fazendo? Pois, querido irmão, nós acreditamos mais na palavra do homem do que de Deus. Nós seguimos mais o homem do que a Deus. Eu não estou mandando ninguém ser rebelde. Eu estou falando assim, já que eu obedeço uma lei, já que eu obedeço um estatuto municipal, estadual ou federal, por que eu não obedeço a Deus? E Deus manda nos trazer uma palavra nessa noite. Espera nele, confia nele, que ele vai fazer o que lhe apraz. Ele vai fazer o que é de direito. E quando chega no versículo de número 34, Jesus disse, onde puseste? Disse-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Muitas pessoas dizem que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Mas vamos raciocinar comigo, meu querido irmão. Se Jesus já sabia que Lázaro estava morto, como disse o versículo de número 15, por que ele não chorou lá? Sabe aqui que Jesus chora? Por que Jesus chorou? Por ver a incredulidade do povo. Tanto Marta como Maria e os que estavam lá não acreditavam que Jesus Cristo ia ressuscitar Lázaro. Lembra o que Marta disse? Eu sei que no fim dos tempos ele vai ressuscitar. Não, Jesus, irmão, ele não trabalha com o meu pensamento. Jesus trabalha quando eu acredito nele. Jesus não é movido por choro. Jesus não é movido por palavras, porque ele conhece o íntimo do meu coração. Jesus é movido quando eu creio nele. Porque tem muitas pessoas que se faz até que crê, mas Deus conhece quando eu acredito nele ou não. E diz o versículo de número 35 que Jesus chorou. Jesus chorou por ver a incredulidade do povo. Todas as vezes que eu não acredito em Deus, irmão, eu começo a padecer. Olha o versículo de número 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? Olha que todo mundo está dizendo. Olha, ele abriu os olhos do cego, ele fez tudo. Ele não podia estar aqui para que Lázaro não morresse? Olha a incredulidade do povo. Mas eu digo para você nesta noite, Deus sabe o que está acontecendo na tua vida, Ele sabe o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos mais atentar e crer em Deus, para que Ele haja na minha e na tua vida. O mundo tem que entender que Deus está no controle. Sem Ele, nada pode se fazer. Com o tempo, leia na sua casa Colossenses, capítulo de número 1, leia todos, principalmente no versículo de número 16 em diante. Vai falar que tudo foi criado por Deus. As coisas visíveis e invisíveis, tudo foi com Ele. Então, ou seja, Jesus, Ele quer que eu e você se converta e tenha fé nele, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Tudo o que Deus quiser fazer, Ele consegue fazer. Agora, voltando para o trecho que eu li, no versículo de número 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha pedra posta sobre ela. Disse-lhe, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Deus, para operar na nossa vida, irmão, Ele não opera só um milagrinho. Ele opera um milagrinho, o milagre e o milagrão. Ele tem todo o poder. Agora o povo aqui ainda está incrédulo. Jesus disse, no versículo de número 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se crer verás a glória de Deus?
Eu quero perguntar para você nessa noite, quantas vezes você já viu Deus falando que se você crer, Ele vai fazer um milagre sobre a tua vida? E por que caímos tanto em desespero quando acontece? Porque somos fracos? Porque somos seres humanos? Sim. Mas, queridos irmãos, se Deus operou no passado, Ele vai operar agora. Jesus disse para Marta, Jesus disse para todos ali, eu não já tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Querido, o que eu e você precisa fazer é crer no poder de Deus. Eu quero perguntar para você, você ainda crê no poder de Deus? Você ainda acredita no poder de Deus? Você acredita que Deus pode fazer milagres sobre a tua vida? Você acredita que tudo isso que você está passando, Deus pode entrar com providência e tirar você desse sofrimento, tirar você desse mau pensamento, tirar você dessa fraqueza, tirar você dessa angústia, tirar você dessa necessidade? Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Então creia nessa palavra. Eu tenho que crer que Deus ainda pode fazer. É só Ele que pode fazer. É só Ele que pode fazer. Agora o versículo de número 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graça te dou porque haveis me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Então vamos lá. Então Jesus é avisado para lá que Lázaro está enfermo. Jesus disse que aquela enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Porém, quando Jesus chega lá, Jesus já vê Lázaro morto, que no versículo de número 15, Jesus já sabia. Ele disse, eu sei que Lázaro morreu, mas eu não queria estar lá para que o povo creia que eu sou enviado de Deus. Então Deus permitiu, Jesus permitiu que Lázaro morresse, para quê? Para que o povo cresce nele. Então, a permissão de Deus do que está acontecendo no mundo é para quê? Para que eu e você creia, para que você acredite que Deus pode fazer um milagre sobre a tua vida. Não somente nessa pandemia, mas Ele pode fazer um milagre no teu serviço, na tua saúde, na tua casa, no seu negócio, na sua família. Aquele processo que está parado, Deus pode entrar com providência. O importante é você crer. Tudo é possível ao que crê. Porém, tem coisa que Deus tem que fazer usando o homem. Aqui, Deus pediu, o próprio Jesus pediu para que tirasse a pedra. Vejo até muitos pregadores pregando, eu acho lindo, tirar a pedra do vosso coração. Isso, claro que é verdade, tirar a pedra. Mas o importante aqui é que Jesus está fazendo isso. Jesus permitiu isso, que Lázaro morresse. Para quê? Como disse o versículo de número 15, como disse o versículo de número 42, para que o povo cresça que Jesus Cristo é o enviado de Deus. E eu quero que você preste bem atenção do que está acontecendo na tua vida. E creia, e Deus vai restaurar aquilo que você está precisando. Para quê? Para que você e quem tiver ao seu lado creia. Lembra de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Quando tudo isso acontecer na tua vida, e Deus agir como Ele sabe agir, diga para o próximo o que Deus fez. Conte o testemunho onde você congrega, para que o povo veja que Deus ainda está no controle das nossas vidas. Deus tem que estar no controle das nossas vidas. Como uma criança precisa da sua mãe, dia e noite, uma criança de colo, diga nessa noite, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti. Lembra aquele hino 151? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala por tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor e gozo pra te servir. Então, quando
tudo acontecer na minha vida é para mim servir a Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Então creia nessa noite que Deus pode fazer milagre. Deus, o próprio Jesus Cristo pediu para que Marta tirasse a pedra. E a única coisa que ele pede para mim e para você é simplesmente uma coisa, é que eu creia nele. Eu crendo nele, ele faz o resto, ele faz o principal, que é aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Agora, o que Jesus disse aqui no versículo de número 41, 42? Senhor, eu te falo isso em alta voz, para que eles creiam que eu sou enviado de ti. Então, Deus permitiu que Lázaro morresse, para que o povo cresce que Jesus estava no controle da vida de Lázaro. E agora, Jesus grita em alta voz no versículo de número 43. E tendo disse isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Tirar a pedra, aquilo que eu e você pode fazer não é para Deus fazer. O que é que eu e você tem que fazer? É crer, é esperar, é ficar com paciência no Senhor. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim. Então eu tenho que esperar com paciência no Senhor. O que que eu tenho que fazer? É crer, esperar e continuar adorando o nome santo do Senhor. Aí Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia que Lázaro, irmão, saiu para fora. Vamos lá, querido irmão, vamos lá raciocinar. A Bíblia foi feita para raciocinar. Lázaro estava morto. Como é que ele escutou a voz do Senhor? Porque quando morremos, vamos lá, nossos olhos fecham, os ouvidos não escutam mais, a boca já não tem mais paladar, já não fala mais nada, os pés não andam, as mãos não se mexem, o corpo paralisou. Mas até os mortos escutam a voz do nosso mestre. E por que nós não escutamos nesse mundo? Quantas vezes Deus tem falado que ele vai entrar com providência na nossa vida e nos desesperamos? Você que está do outro lado, que está desesperado pelo aquilo que está acontecendo, Deus manda te dizer, creia nele, que ele vai fazer milagres sobre a tua vida. Creia na palavra de Deus, que ele vai fazer milagres sobre a tua vida. E Lázaro, irmão, que estava morto, ele agora escutou a voz do Senhor. E diz a Bíblia que ele saiu. Como é que ele saiu? Olha o versículo de número 44. E o defunto saiu, tendo a mão e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolvido com lençol. Disse-lhe, desatai-o. Olha, irmão, Jesus podia muito bem tirar a pedra, Jesus podia muito bem desatar Lázaro lá dentro, Jesus podia tudo. Mas Jesus complica para depois descomplicar, né? Jesus disse, Lázaro sai para fora, Lázaro sai agora ainda todo enfaixado, flutuando. Oh, meu Deus, como é poderoso. Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele faz aquilo que eu não consigo fazer. Aquilo que você está precisado, que você não consegue fazer, que eu não posso fazer. Eu creio que o meu Deus vai entrar com providência sobre a tua vida. Pode ser difícil como for, mas o meu Deus tem todo o poder. Ele pode fazer milagres sobre a tua vida. E Lázaro saiu, todo atado ainda, escutou a voz do Senhor. Então você que está vivo, atente para a voz do Senhor. Porque Lázaro morto escutou. E nós, às vezes, irmão, não queremos escutar o que Jesus fala. E Jesus manda te dizer nessa noite, tudo isso que está passando no mundo é para que o nome dele seja glorificado. Então, já que é para o nome dele ser glorificado, creia, acredite que ele vai entrar com providência sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aquilo que você necessita. E o seu nome vai ser glorificado na tua vida. Lázaro saiu, todo enfaixado. Jesus agora manda desatar Lázaro. Então aquilo que eu tenho que fazer, eu não posso esperar por Jesus fazer. O que eu tenho que fazer é crer, esperar e engrandecer o nome santo do Senhor. E eu fazendo isso, o nome do Senhor será exaltado. Você fazendo isso, o nome do Senhor será exaltado. Eu quero que você lembre o que Deus já fez no passado para você. Será que ele não pode fazer agora? Lembre o que Deus fez no passado no mundo inteiro. Será que ele não pode fazer agora? Os irmãos lembram da gripe que teve em outros países em 1920, se não me falha a memória? Pior do que essa, Deus restaurou. Então creia que Deus vai entrar com providência sobre essa pandemia, sobre a tua necessidade, sobre aquilo que eu preciso, porque só Ele pode nos ajudar. Sim, Ele pode usar médico. Sim, Ele pode usar
os enfermeiros. Sim, ele pode usar todas as autoridades, mas nós temos que acreditar que é ele, que foi por ele, que foi dele. Quero que você leia comigo Romanos 8:28. Você já deve ter lembrado que está escrito, mas eu vou ler. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que o ama, que ama a Deus, e aquele que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou. Então, ou seja, tudo que acontece na nossa vida é para quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando o rei olhou dentro da fornalha e disse, nós não lançamos 3 lá dentro? Alguém disse, sim, mestre. Sim, senhor. Porém, eu vejo 4. E o 4 tem um aspecto do Filho do Homem. Lembra de Daniel, quando foi jogado na cova do leão? De manhã, o rei, Daniel, ele disse, ainda estou aqui. O nome do Senhor foi glorificado. Lembra do povo no Egito? Passou por tentação, passou por perseguição, mas entrou na terra prometida e o nome do Senhor foi glorificado. Então Deus vai ser glorificado na tua vida. Creia nessa palavra, espere nele, porque tudo ele pode fazer. Deus vos abençoe. Muito obrigado por nos escutar mais uma noite com a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter a paciência de escutar a palavra de Deus. Temos pedido de oração aqui. Irmã Rita pede oração, que está enferma. Oração para Eudalice. Oração pela Denise e o Tiago, para Deus abrir a porta de emprego. Oração pela irmã Luzia, que está internada. Também continue orando pelo Natan. Deus tem feito milagre na vida daquele jovem. Já sabemos do resultado, que foi maravilhoso. Deus está trabalhando cada vez mais. Continue orando pelo meu cunhado Reginaldo. Peço oração, querido irmão, para o nosso pastor Davi Fonseca, aqui no campo de Suzano. Nós somos assembleianos da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no setor 3 aqui em Suzano. Nosso pastor setorial se chama Davi Fonseca. Peço oração por ele, porque não é fácil para um homem administrar tudo que está administrando e pelo que está acontecendo. Deus vos abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. Deus continue vos abençoando. Se puder, compartilhe essa live para que essa mensagem chegue através do seu Facebook na vida de alguém. Deus vos abençoe em tudo. A paz do Senhor para vocês. Vamos estar orando por todos esses pedidos de oração. Quero orar também por você. E nos ajude também, irmão, orando, como eu tenho falado. A sua oração é muito poderosa. Oremos um pelos outros. Senhor Deus, graça te dou, meu Pai querido, por essa mensagem que colocasse nosso coração nessa noite. Ao dizer, Senhor querido, ao acreditar, Senhor, que Tu está no controle das nossas vidas, Senhor querido. As enfermidades, as perseguições que chegam na nossa vida, é para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Como diz a Tua palavra, meu Pai querido, no Salmo de número 34, 19. Muitas são as nossas aflições, mas de todo o Senhor nos livra. Que peça a Tua bênção, Senhor, para a nossa irmã Rita, para a nossa irmã Eudalice, para a Denise e o Tiago, meu Pai querido, para a nossa irmã Luzia, meu Pai celestial, que está internado. Restaura para que Teu nome venha a ser glorificado. Te peço a Tua bênção para o meu cunhado Reginaldo, Senhor, para a minha irmã Zezé, Senhor, Natan e todos esses que estão ouvindo a Tua palavra. Senhor, entra com providência na vida daqueles que estão tristes, naqueles que estão pensativos, naqueles que estão machucados, Senhor, naqueles que estão enfermos. Supre a vossa necessidade, Senhor, para que Teu nome venha a ser glorificado. Tu conheces o que está acontecendo na minha vida, também na vida desses, meu Pai querido, mas nós cremos, Senhor, que a nossa vitória vem do Teu poder, a nossa vitória vem do céu, a nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Senhor, entra com providência na vida de cada um e o Teu nome será glorificado. Pai, tudo isso te louvo e te agradeço no nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela vossa vida, pela vossa atenção. Quero louvar a Deus por tanto compartilhamento que vocês estão compartilhando a palavra de Deus e o nome do Senhor está sendo proclamado. Esse dia, um dos nossos amigos compartilhou a live e um pastor escutou um pastor, querido irmão, dirigente de igreja, escutou a palavra e mandou mensagem no meu mensagem para que eu aceitasse
ele como amigo. E ele disse, pastor, ouvi a mensagem que o senhor pregou. Que mensagem? Parece que o senhor estava dentro da minha casa. E eu me ergui, pastor. Deus me ergueu. E eu já estou alegre por ouvir a palavra de Deus. Então compartilhe, porque muitas pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra de Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e nos dê a paz. Paz do Senhor para todos vocês. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Fica com Cristo. Boa noite a todos.